Termômetro Veda com a Maia Machazo, que é especialista em negócios digitais, e hoje ela vai me ajudar a entender o que é metaverso. A gente precisa participar aí desse novo universo e para isso ter mais informações vai ser super positivo. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero convidar você a seguir a Veda no canal do YouTube, curta, compartilhe, comente o nosso conteúdo. Maia, obrigada por aceitar esse convite e esse desafio, porque hoje você vai me fazer entender o que é metaverso. Eu que agradeço o convite, na verdade vai ser um prazer, então, simplificar esse conteúdo para que ele chegue a um número maior de pessoas, porque realmente tem muita gente falando, parece muito distante, mas já estamos no metaverso. Então, talvez você já esteja e não esteja sabendo. Desde quando eu tô no metaverso e eu não sei disso? Sempre, desde que tem internet, você já está no metaverso. Quando eu tava conversando no ICQ, eu já tava no metaverso. Já. No MSN, eu já estava no Já. metaverso. Em níveis de interação distintos, você já estava. E Então, qual é a melhor definição sobre o metaverso? a gente tem muitas definições no mercado, tem várias que eu acho muito boas, mas uma colocação simples da Marta Gabriel, que é uma super profissional do mercado digital, ela fala que é a fusão entre on e off. E aí, se a gente trouxer essa definição e começar a desmembrar isso, fusão entre on e off, então, na verdade, desde que começou a existir o on, a gente já começou a trabalhar a fusão entre eles. E aí, desde que a tecnologia começou a evoluir, ficar mais acessível para um número maior de pessoas, essa fusão ela foi cada vez fazendo com que ficasse mais difícil para a gente distinguir um do outro. Então, assim, o que é on e o que é off? Quando estou on, quando estou off? Porque a gente já é a nossa versão digital. Então, quando a gente começa a ver, por exemplo, pesquisas falando de geração Z, geração alfa, eles têm uma preocupação muito maior, olha que louco isso, em como eles vão se apresentar digitalmente do que fisicamente. Então, para eles é mais importante como eles serão vistos. E aí a gente vai falar sobre as plataformas que a gente tem para trabalhar esse metaverso aí. Mas elas estão muito preocupadas em como elas serão vistas. Então, assim, desde a foto até número de seguidores, conteúdo gerado e etc. E a gente já vê isso no Instagram, num geral. O Né? metaverso, ele não é uma plataforma, ele é um contexto virtual. Então, nossa, muito legal essa colocação, porque algumas pessoas me perguntam também: eu tenho que acessar então o metaverso.com e aí eu estou no metaverso? Não, porque ele não é um lugar. Aí vem uma outra definição que eu acho incrível. Ele não é um aplicativo. Ele não é. Ele é um monte de aplicativos, né? Na verdade. Ele é, segundo o Champuri, não é um lugar, ele é um tempo. Ele é um tempo quando o nosso investimento no digital, a nossa preocupação com o digital é maior do que o físico. Então, assim, já começa a fazer sentido com essas gerações mais novas. Então, de repente, para quem, como a minha geração, pegou a migração do on pro off, então a gente acompanhou a internet de escada, tudo isso, criação de e-mail, isso é um contexto, né? As gerações mais novas que já nasceram com internet na mão, né, através de dispositivos móveis, já tem uma percepção totalmente diferente. Então, minha geração ainda distingue on e off, sabe? Assim, então, quando a gente vai pensar, por exemplo, em departamentalização da empresa ou distribuição do budget, a gente vai, isso aqui vai para o online, isso aqui vai para o offline, entende? E a gente ainda vê o retorno sobre o investimento de forma separada. Esse retorno veio do online, esse retorno veio do offline, sabe? E não tem mais isso, porque o cliente, o consumidor, a gente não está mais assim. Então, por exemplo, né, você está no carro, no trânsito, e você tem um relógio de rua. E aí você é impactado por uma propaganda. Ao mesmo tempo que você está usando o Waze e ele também está te mostrando
propaganda, e no meio do trânsito você abre a rede social e é impactado por um negócio. Então, são vários tipos de mídia diferentes que estão impactando você e que podem te levar para uma ação que ela pode começar no digital e terminar no físico, ou ela pode começar no físico e terminar no digital. Enfim, não tem mais essa divisão. E quando a gente começa a não ver mais essa divisão, é que a gente do mercado entende que, ok, já estamos vivenciando isso, tá? Essa fusão de on e off. Então, se eu tiver que partir do conceito, desde que a internet é internet, a gente já está começando a trabalhar essa fusão. Desde que a internet é internet e nós chamamos de Web 1.0, que é uma internet sem interação, então assim, você tem disseminação de conteúdo através de portais, enfim, mas você não tem conversa, né? É um caminho de mão única, vamos dizer assim. Depois a gente evolui para uma situação onde você consegue interagir com o conteúdo, de repente você interage, a marca interage. Aí nessa época, eu tô falando mais de portais, assim, porque na época pré-histórica da internet, tá? Mas aí depois a gente evolui. Quando eu digo a gente, é porque enquanto ser humano e tecnologia, nós evoluímos juntos, um influencia o outro, né? Então, a tecnologia vai possibilitando que a gente tenha um nível de interação maior. E aí é isso que a gente começa a chamar de Web 2.0. Aí você produz vídeo, porque você já tem uma internet mais rápida, dispositivos que têm mais capacidade para aguentar, né, todo o espaço que um vídeo, uma foto de alta resolução ocuparia no seu computador, enfim, né? E aí, no momento, nós estamos migrando para o que nós chamamos de Web 3.0. E qual que é o diferencial do 3.0? É porque o 3.0 é web que nós chamamos de descentralizada. É uma internet sem dono, tá? Aí, calma. Vamos aos poucos, tá? Pra tudo ficar tranquilo. Mas assim, a gente sempre considerou que era a terra de ninguém a internet, né? Mas agora, com a tecnologia, com o blockchain, aí calma que a gente entra um pouco para falar sobre isso, a gente leva para a internet, primeiro, tá? O exclusivo, que antes a gente não conseguia levar, porque você não tinha uma tecnologia que autenticasse propriedade, tá? Digital sobre itens. Então, e nessa Web 3.0, então, a gente tem um nível muito maior de interação através de óculos, por exemplo, né? Através de videochamadas, através de realidade aumentada. Então, por exemplo, eu pego um aplicativo aqui e consigo inserir um objeto na mesa. Você consegue fazer um projeto assim de arquitetura, ter uma noção, né, de como que ficaria um móvel num espaço. 3D, Você consegue provar um tênis sem estar com o tênis fisicamente. Exatamente. Isso já é uma internet evoluída, vamos dizer, tá? Que a gente já consegue, dessa fusão que a Marta fala, né? Você realmente rompe barreiras. Então, você tem provador de roupa virtual, né? Com aplicativos, você consegue vestir uma determinada roupa, um tênis. Você consegue aplicar um objeto aqui na mesa. E aí, você já começa cada vez a ter maior dificuldade de distinguir uma coisa da outra. Então, esse metaverso aí, do jeito como a gente está falando, ele é pouco tangível. Né? Então, assim, tá bom, Maia, é fusão do on e do off, ou não é um lugar, é um tempo, onde o eu digital é mais importante do que o físico, mas e aí, para o dia a dia, para a minha realidade? Quero entrar no metaverso. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter um avatar para existir no metaverso? Porque as pessoas têm, né, essa sensação de que a partir do momento que tem um avatar, você tá pronto para começar a interagir no metaverso, mas não é nada disso. Não é, nem precisa ter o avatar, na verdade, né? A gente, quando tá na nossa rede social, já é um metaverso. Então, como eu faço para entrar no metaverso? Bom, primeiro, se você tem qualquer interação digital, tá? Qualquer forma de comunicação que você consiga ter, em que você não tá fisicamente, tá? Tipo uma chamada no Zoom? Sim, uma chamada no Zoom. Então, você já tá. Então, isso já está acontecendo. É que quando o Zuckerberg falou, olha, pessoal, agora o Facebook mudou de nome, a gente vai chamar Meta, e o vídeo dele tinha um boneco, nananã, todo mundo entendeu que aquilo era a virada de chave
Mas o termo metaverso, ele apareceu num livro de ficção científica na década de 90. Então, assim, já é um termo antigo, fala sobre o meta ir além. Então, esse metaverso é ir além desse universo. Então, assim, qualquer coisa que eu consiga criar de interação que vá além desse nosso universo físico já é metaverso. Então, o e-mail é. Então, quando eu criei a minha primeira conta de e-mail e escolhi um nome XYZ para o meu e-mail, eu já estava preocupada com o meu eu digital. Então, na época, eu não sei, né? Depende da época de cada um, claro, né? Mas assim, na minha época, a gente tinha 2 e-mails. Um profissional, e aí ele era meio que seu nome, ponto sobrenome. E você tinha um outro e-mail, que era um e-mail mais descontraído, que era o seu e-mail da galera, enfim. E ele dizia algo sobre você. Então, se você era skatista, surfista, sei lá... Gostava de rock, de samba... Normalmente o seu e-mail ou o seu nickname no ICQ, no MSN, ele também fazia esse papel, né? E aí, então, quando a gente interagia nessas plataformas, primeiro era só texto, aí não sei se você lembra. Depois a gente conseguia personalizar, você escolher entre alguns avatares que eles tinham disponíveis. Depois você podia colocar seu próprio avatar, a foto, né? Você podia colocar lá e você tinha o seu nome de usuário e aí você tinha espaço para colocar uma frase que fala alguma coisa sobre você. Então, isso já é se expressar no universo digital, já é o metaverso. Então, calma, o metaverso, ele não é tudo que ele pode ser ainda, tá? Porque a gente não tem ainda tecnologia acessível para todos, né? Na verdade, para a maioria, para a gente vivenciar com plenitude tudo que o metaverso pode ser, mas ele já é quando a gente tem uma preocupação com o nosso eu digital. Então, assim, criei meu e-mail, já é uma preocupação. A foto que eu vou colocar no perfil da minha rede social, já é. A frase que me define, ou a bio, ou o que for, como a gente... Ou a história que eu vou criar no meu Instagram. Isso também já é uma preocupação. Apesar de ser ali recorte da sua vida real... Você, quando sobe para essa plataforma, já tem uma orientação aí para um comportamento digital e também tem essa... É contemplado pelo metaverso isso também? Então, quando a gente cria, por exemplo, o nosso perfil e eu crio, vamos dizer assim, eu tô falando de um jeito como se fosse empresa, mas não é. A gente, como pessoa, também faz isso. A minha linha de comunicação, vamos dizer assim, eu sou mais engraçada, eu posto mais foto na praia e eu faço um recorte da minha vida e mostro só o que eu quero mostrar. Então, o Instagram a gente discute muito, né, que ele eventualmente tem até uma parte não muito saudável disso, que é a parte da comparação. Sim. Você comparar o seu eu real, tá? Qual é o meu eu real? Meu eu real é aquele que... Do dia a dia, tá Sabe, assim, acordando, às vezes nem tá todo mal-humorado, dia- às vezes tem um exatamente. problema. Às vezes Só você tá que com a cara horrível, só que no Instagram você tá lá vendo e tá tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso, todo mundo é rico, todo mundo é feliz, todo mundo, né? Então, isso para novas gerações tem sido um problema. E o mais grave que eu acho, e não tem como a gente desvincular uma coisa da outra, é o que acontece no digital impacta no físico. Então, é o seguinte, eu postei um conteúdo, ele flopou. Quer dizer, ele não deu certo, ninguém curtiu, enfim, foi ruim. Eu fico mal de verdade, eu fico deprimido, entende? Então, assim, eu não separo mais, porque se eu criei um conteúdo, que ele é uma edição do que eu quero falar, então eu peguei o melhor do melhor do melhor, se dedicou, coloquei ele, me construiu dediquei, criei, conteúdo, postou. e aí ninguém curtiu. Eu fico deprimido. Então, assim, quanto mais nova geração, parece que mais eles estão sofrendo em relação a... Eles estão sofrendo fisicamente em relação ao que acontece no digital. Então, tá vendo a fusão para onde nos leva? A gente não consegue, né, às vezes distinguir. Eu acho que esse exemplo do Instagram, pra gente também falar da questão do metaverso, que é a mistura do on e do off, é algo muito prático na vida das pessoas, né? Porque a gente vê as pessoas falando, eu não sei o que é metaverso, nossa, metaverso é uma coisa do futuro. E o Instagram é um recorte do metaverso.
né? Então, eu acho que quando a gente traz para praticidade, assim, do dia a dia das coisas que a gente faz, fica um pouco mais tangível, né? Essa transformação que está acontecendo. Porque é o que você falou, metaverso é um processo. Então, é um processo que ele está diretamente relacionado à tecnologia. Então, quanto mais tecnologia a gente tem, mais imersivo se torna esse universo. E aí, quando a gente fala do potencial do metaverso, a gente está falando de wearables. Então, a gente está falando de óculos de realidade virtual, onde você se transporta para um outro lugar 100%. A gente está falando de roupa, que eu consigo mudar a temperatura, sentir pressão como se fosse um abraço. A gente está falando de novas tecnologias que são bem embrionárias, de cheiro, por exemplo. Então, assim, eu vou reproduzir num nível muito real, tá? É uma coisa que não está acontecendo fisicamente. Então, por exemplo, eu quero ter a sensação de estar nas Maldivas, por exemplo. Mas para mim é muito difícil, porque é caro, porque demora, porque é longe, enfim, um monte de coisa. E aí eu coloco o óculos, coloco a roupa, aí vou conseguir, né? Porque ainda não é uma coisa que está acessível, assim, para pessoas normais, assim, vamos dizer, ainda para empresas, para testes e tal. Mas eu vou conseguir sentir o cheiro de Maldivas, né? Aquele vento quente, meu pé vai estar usando uma bota e eu vou sentir que eu estou pisando na areia, numa determinada temperatura, não sei o que lá. Isso é o máximo de imersão que a gente consegue imaginar nesse momento, né? Mas a tecnologia não acompanhou ainda, tá? Então, como que a gente está vivenciando o metaverso hoje? Muito através das plataformas de games. Então, assim, quando a gente fala sobre metaverso, muitas vezes vem na cabeça do pessoal game, tá? Mas por quê? Porque as plataformas de game começaram a implementar tecnologias e isso se tornar muito acessível antes da maioria das outras plataformas. Então, por exemplo, comercializar itens digitais na plataforma de game já é desde os primórdios. Comprar, né, um acessório, uma opção skin, ali para trocar o seu bonequinho, Isso, né, de exatamente. roupa. Seja roupa, seja funcionalidade, que na verdade é uma melhoria dele mesmo. Então, assim, mais poderes, mais força, mais vida, entre aspas, né? Enfim. Ou então, a roupa, ou como vende-se horrores, skin para as arminhas, esse tipo de coisa. Então, esse produto digital aí, ele já circulava no meio dos games há muito tempo. Então, quando a gente fala sobre metaverso, vem primeiro isso, Primeiros né? jogos, é verdade. Porque eles já movimentavam muito dinheiro, porque as pessoas já consumiam isso. E a gente nem falava que isso era um metaverso. A gente falava que isso era um game. Só que hoje é muito comum a gente observar, por exemplo, grupos de crianças, né? As crianças estão reunidas num lugar, tipo num círculo. Ninguém tá falando nada, tá todo mundo parado com o celular na mão. E aí você fala, nossa, conversa com seu primo. Aí fala, não, tô conversando. No jogo. Exato. Tô jogando, a gente tá jogando. Quando a gente olha para as crianças e fala do game, isso, né, fica um pouco mais fácil de compreender. Tangível, né? Tangível. Agora, eu queria mudar um pouco o gancho e entender, assim, é importante para uma empresa hoje se posicionar no metaverso? Dar, assim, esse pontapé? As empresas já estão tendo esse movimento? Sim. Primeiro, é fundamental estar no metaverso. A questão é, como nós ainda temos os metaversos centralizados, o que significa? Ainda eles estão em plataformas que você tem que acessar. Então, a gente pode falar de como é que a gente separa os metaversos, de acordo com os objetivos deles. Então, a gente tem os games, onde o objetivo é muito mais relacionado a conquistar um território, matar pessoas, nananã, e eu tenho outros metaversos mais sociais, onde o objetivo é a interação,
que seria o caso do Instagram, por exemplo, né? Então, assim, é fundamental a empresa estar lá. Por quê? Porque as pessoas estão lá, então você tem que estar lá, né? Até o livro, deixa eu fazer um jabazinho, né, do livro que eu escrevi lógico. com Felipe Moraes, o Metaverso, fala exatamente sobre isso, que é como entrar e por que explorar um universo que já fatura bilhões. Então, aqui no livro, a gente fala um pouco sobre essas plataformas e quanto elas já movimentaram, tá? Porque tá até difícil a gente fazer previsões, porque a coisa tá muito rápida, né? De quanto a gente estima que será movimentado dentro dessas plataformas. Mas você tem algumas como Fortnite, Roblox, Free Fire. Nessas plataformas, tá? Que são de games, você tem a moeda da plataforma. Então, assim, é uma vida... Na verdade, o Zepeto é uma outra plataforma e o lema deles é assim: Another me in another world. E aí, então, sou um outro eu num outro mundo. Esse outro eu no outro mundo, ele tem outras, entre aspas, necessidades, tá? São muito semelhantes às nossas necessidades físicas, vamos dizer assim, mas eu preciso, né, me vestir, por exemplo. Então, vamos falar desse mercado, porque o mercado de moda, ele tá muito à frente em ações dentro de plataformas de metaverso, Inclusive, a gente viu, né, as coleções, né, sendo lançadas no metaverso. Isso, exatamente. Você tem muitas marcas, principalmente as marcas de luxo, fazendo colaborações com influenciadores dessas plataformas. Então, assim, é uma outra forma de pensar o negócio. Então, como eu me comunico como marca, como eu me comunico hoje com o público jovem? Gente, eu tenho que estar nessa plataforma. Primeiro, eu tenho que entender como é que é essa plataforma, como eu posso ser relevante dentro dela, porque não é me tornar um ruído. Tipo, não é levar a propaganda de 1960, aquele molde, para uma versão digital. Não é isso. É entender que agora é tudo colaborativo. Vamos traçar aqui. A empresa quer entrar no metaverso. Tá bom. Ela já tá no Instagram normalmente, tá no TikTok, no Facebook, tem um site. A empresa quer dar um passo a mais, quer se sentir... que a gente tem a impressão de que quando a gente fala metaverso, a empresa quer entrar no metaverso, Instagram, TikTok não é. Tem um passo além a ser dado? Perfeito. Eu acho que é essa a dúvida que as pessoas ficam, né? Eu acho que a gente conseguiu esclarecer que Instagram, no Facebook, o site é metaverso, mas as pessoas ficam se perguntando se tem um passo a mais a ser dado. Tá. Esse passo a mais tem e é ampliando a interação com a marca, né? E aí, para isso, eu preciso também de uma plataforma que possibilite essa colaboração de uma forma mais fluida. Então, a gente tem, por exemplo, marcas indo até alguma plataforma, entendendo quem é relevante dentro dela, tá? Então, vamos pegar um exemplo de game. Então, dentro desse game, quem é relevante aqui? Tal pessoa. Vamos, então, fazer uma colaboração com essa pessoa. Vamos criar, sei lá, um tênis, tá? E colocar para vender aqui dentro dessa plataforma e vamos ver como vai ser a aceitação desse tênis, né? E aí, eu ainda tô falando de produto digital e não de um produto em formato NFT, né? E aí, vamos testar. E deu certo, assim, a repercussão foi muito boa, a aceitação desse produto. Vamos, então, agora produzir fisicamente, por exemplo, tá? Esse ponto é legal. Então, primeiro produto digital e depois, se ele deu certo, ele existe fisicamente. Isso, a gente pode usar essa plataforma e deve usar, na verdade, para testar coisas. Porque eu consigo levar essa mentalidade de startup, assim, erre rápido, corrija rápido, né? Com o menor impacto possível, a gente consegue aplicar muito facilmente. Então, para um mercado de luxo, lançar um novo produto, é necessário um investimento de tempo e dinheiro, enfim, né, significativo. E aquele medo de fazer qualquer coisa que venha a arranhar a imagem da marca, tal. Então, ali, a plataforma permite testes, né? Então, assim, se não deu certo, a gente fala que era uma edição limitada, por exemplo. Sabe, assim? Então, eu mesmo, não tô falando que uma marca X, Y ou Z faça isso, tá? Mas eu posso fazer isso. Eu lancei um produto
ele não deu certo, eu tiro ele de circulação, pronto, só tinham aquelas unidades. Você nunca vai saber se tinha mais ou se não tinha, enfim, né? E muitas vezes você só comunica a ação depois que ela já foi feita. Então, né, você cria o item, comercializa ele numa rede. Então, o senso de comunidade é muito importante quando a gente fala de Web 3.0 e metaverso, né? Então, criar a minha comunidade que entende os valores do que eu estou fazendo, do que eu estou comercializando, enfim. E aí, a gente testa na comunidade primeiro. E aí, é um ambiente que a gente chama de ambiente controlado, né? E aí, se não der certo, ok, eu não comunico para mais ninguém. Agora, se der muito certo, eu já saio com isso e depois eu levo pro físico. Ou eu posso fazer o movimento inverso. Eu posso lançar no físico e presentear o meu cliente, como a Prada fez, por exemplo, com NFT. E aí, eu educo o meu cliente, que ele ainda não está entendendo essa movimentação toda, né? Ou porque ele não quer, ou porque parece que é muito difícil, ou porque ele não entendeu mesmo, enfim. E aí ele comprou o item físico e eu dou para ele o item digital. Essa foi uma ação da Prada? Essa foi uma ação da Prada. Tem mais marcas que fizeram esse movimento também. Aí, quando eu faço esse movimento... Por exemplo, a pessoa comprou uma bolsa e depois ela foi presenteada com essa bolsa... Ela foi presenteada... Na verdade, não era bolsa, era vestuário. Era um tipo de camisa. E aí, o cliente ganhava a NFT, tá? E aí, quando ele ganha a NFT, ele fala... O que significa isso? Isso, já é um ótimo gancho pra gente explicar NFT. E aí fala, tá, o que é uma NFT, o que eu faço com isso, por que isso tem valor e etc, né? Mas então a gente vê, eu vou explicar, mas a gente vê o movimento das duas partes, tanto do game pro físico, quanto do físico pro game. Ou para qualquer outra coisa que no caso seria uma NFT. Então... A NFT, se a gente for falar da nomenclatura, é um token não fungível. Então, é um item que ele tem uma propriedade de exclusividade. Toda vez que eu vou explicar sobre isso, eu mesma tenho que me controlar para não viajar muito na maionese, daí eu entro em blockchain, para explicar um negócio. Então, vou tentar trazer do físico para o digital, para simplificar a compreensão, tá? Mas o que seria um NFT físico, tá? Uma obra de arte. É um exemplo que a gente mais usa, tá? Por quê? Porque ele é um item que é difícil explicar como a gente atribui um valor a ele, tá? Como eu atribuo um valor a um Pablo Picasso? Não sei. Gente, depende de N coisas, tá? Da época, né? Do movimento em que ele estava, da tinta que ele utilizou, do quão preservada tá essa obra ou não. E aí você passa por uma série de movimentos que garantem a autenticidade dessa obra, né? Então, quando você adquire uma obra de arte, a ela é atribuído um valor que só faz sentido numa comunidade, né? Então, assim, se eu for falar sobre isso com pessoas que não apreciam a arte, elas vão falar, nossa, que nada a ver você pagar isso numa obra, né? Só que dentro daquela comunidade apreciadora de obra de arte, compreende-se aquele valor, né? E, então, assim, eu não... vinculado a ele, tá? É difícil eu explicar como atribuir ou não um valor. Por isso que a gente fala de colecionáveis, né? Porque ele faz sentido num grupo que compreende o valor daquele item, tá? E normalmente é o exclusivo, né? É o autêntico, então tem uma série de validadores ali. Se eu quiser, por exemplo, então, eu tenho um Pablo Picasso e ele vale, sei lá, 30 milhões. Eu quero vender, não tô conseguindo. Aí você fala, eu queria comprar, mas eu só tenho 15 milhões. Eu não consigo rasgar ele pela metade e te dar e ele vale 15 milhões. Não é assim que funciona, ele só funciona enquanto inteiro, né? E aí, isso vale também para imóveis, né? Esse princípio físico. Então, o que a gente conseguiu fazer através da tecnologia blockchain? A gente conseguiu levar
essa validação, essa autenticidade e exclusividade de um item para o digital. Tá. Então, eu consigo autenticar que essa garrafa é única, tá? E aí a ela eu atrelo várias coisas. A data que ela foi produzida, a primeira vez que ela foi vendida, fica todo o histórico dela ali, né? Gravado para sempre no blockchain, né? Uma vez que eu não consigo mudar esse processo de validação desse item, tá? Mas aí, pera, deixa eu ver, vai me falando se isso tá claro ou não tá claro, tá? Mas assim, a gente tem muito associado, por enquanto, algumas imagens, né? Então, assim, você tem o Bored App, que é o macaco que o Neymar, que é associado ao Neymar, que o Neymar pagou 6 milhões no Bored App, enfim e tal. E, na verdade, nem foi bem assim, mas não vem ao caso, né? Mas a gente ainda está associando muito a uma imagem. Só que a imagem, na internet, você pode printar. Eu também posso printar o mesmo NFT que o Neymar tem e postar no meu Instagram e falar, gente, eu também tenho a imagem. Mas a questão não é essa. A questão é que quando eu tenho um registro desse item, eu crio um senso de comunidade. Normalmente a gente faz isso, né? Cria uma comunidade que tem benefícios por terem aquele NFT. Do mesmo jeito que quando eu tenho uma obra de arte, eu também pertenço a um grupo, né? Porque assim, eu provavelmente vou querer compartilhar a aquisição dessa obra de arte com os meus amigos. Então, assim, para pessoas que trabalham com obra de arte, algumas comentam que tem evento de inauguração da obra de arte na parede da pessoa, entendeu? E aí ela faz disso um evento, aí ela chama pessoas, e aí ficam discutindo sobre a obra de arte e etc. Ela, por ter aquilo, do mesmo jeito que você tem isso na Harley Davidson, BMW, você tem os clubes. E aí você tem o item e você pertence ao clube, você tem isso no digital. Então, o Bored App, ele tem uma comunidade que dá direito a você ter várias coisas, tá? Que enquanto não proprietário, você não tem. Então, não é só printar a imagem, mas é uma série de outros benefícios que eu consigo atrelar aquilo. Sei o quanto ficou claro. Isso existe digitalmente e fisicamente? Isso existe digitalmente e fisicamente. Então, assim, o Bored App eu posso criar alguma coisa física, tá? E dar, por exemplo, então imagina que vai ter um encontro dos proprietários de Bored App, de NFT do Bored App. E aí você sabe que você tem uma chance de encontrar com o Neymar, por exemplo. Entendi. Entendeu? Ou que os proprietários terão acesso a assistir com exclusividade alguma coisa. Então, tô pegando outros exemplos também. Precisa existir fisicamente ou só digitalmente? Não precisa existir, pode ser só digitalmente. Então, assim, existem outros modelos de NFT. No caso, a gente começou falando desse da Prada, que fez um movimento inverso, mas tem aqueles que só existem no digital e vão ficar ali mesmo. E aí, esses benefícios podem significar recursos em uma determinada plataforma, num game, né? Pode significar isso, pode significar um conteúdo exclusivo. Então, se você cria, por exemplo, NFTs vinculadas ao mercado financeiro, você pode, por ser proprietário de uma NFT da Veda, por exemplo, ter acesso a um conteúdo exclusivo. Só os proprietários de NFT têm acesso. E aí a Veda vai fazer um encontro anual com esses proprietários. É intransferível isso? Ou pode ser uma decisão minha? Ou uma vez que eu adquiri... Não, você pode transferir. O que acontece é que, enquanto ele é seu, né, você tem a chave dele. Tá. Esse princípio é o mesmo da criptomoeda, tá? Então, assim, sem chave, sem dinheiro, né? Só pra gente fazer um ampassã baseado no que aconteceu com a FTX. Sem chave, sem dinheiro. Então, pro NFT é a mesma coisa. Você vai ter a chave dele. Se amanhã você quiser vendê-lo,
tá? Você pode. E aí você vai dar a sua chave, e aí vai passar por um processo de validação. Ah, então tá bom, essa é a chave da Camila, é verdade, ela é dona desse NFT, nananã, e agora ela vai vender para essa pessoa e vai ser pago desse jeito, e agora tá aqui, tá na chave da pessoa, e aí pronto, você transferiu a propriedade daquele item ali. Nossa, tem uma monetização por Tem. trás de tudo isso. Tem, porque quando a gente fala desse metaverso, dessa fusão on e off, a gente fala da metaeconomia. É uma economia pautada no produto digital. E aí a gente já falou de NFT, mas a gente tem aí surgindo muitas novas profissões e muitos novos produtos. A NFT, ela é uma transação. Ela é uma transação. Ela não é um criptoativo. Não. É isso que eu acho que é importante a gente distinguir aqui. Ela é uma Perfeito. transação. Ela é uma transação. E aí você tem aquilo registrado, né? E aí, a partir daquilo, a questão é o que você vai comprar, por quanto você vai comprar, quem vai atribuir valor, né? Que, na verdade, é o mesmo princípio da moeda, né? Mas se ninguém atribuir nenhum valor, ele não vale nada. Ele é um registro, né? Então, o que a gente faz é, por exemplo, se uma empresa fala para mim, eu quero entrar no metaverso, como tem acontecido muito agora, né? Como eles imaginam que é, tá? Eles imaginam que é um avatar, tá? Em um movimento, interagindo com outros avatares. E aí, o que eu falo para a empresa? A empresa fica super frustrada. Eu falo, vamos começar assim com NFT? Aí gera uma frustração inicial, né? Vamos fazer isso para a gente primeiro criar a comunidade, entender como vão funcionar os benefícios, porque assim, o mundo não precisa de mais uma plataforma, já tem plataforma suficiente. A questão é como a gente atribui valor, né, a alguma coisa, enfim, e o que o mercado no momento considera que vale ou não e quanto. Então, ao invés de começar criando o seu próprio metaverso, eu quero criar meu próprio metaverso, porque aí você vai ter um trabalho de investimento em tecnologia super alto, tá? E depois um trabalho de trazer as pessoas para dentro dessa plataforma para gerar um valor para aquilo, enfim, aí você cria a sua própria moeda, você cria seu próprio mundo ali e faz suas próprias leis, vamos dizer assim, né? Mas e se a gente desse um passo para trás e começasse pequeno, tá? Começa então dessa forma, criando o item e tentando simplificar. Então tá, um NFT que, se eu quiser, eu não te entrego nada desse NFT, só o registro dele. E aí, o que vai gerar valor para ele? O que é possível hoje ou amanhã ou nunca, não sei te responder isso, que alguém vai entender o valor daquilo. Alguém vai dar um valor para aquilo. Nossa, esse tema, ele é muito complexo, né? Porque ele sai do físico e realmente ele fica ali no virtual. E aí eu gostei dessa sacada que você falou, assim, para colocar o pezinho no metaverso, às vezes a pessoa, a empresa acha que ela vai construir uma empresa no metaverso, Isso, mas não. Você tá falando para a empresa dar o primeiro pontapé, cria ali uma ação, de repente, que nem você falou, a questão da Prada, né? Ela deu um item físico, depois associado a uma NFT, e essa NFT que os clientes receberam possibilitava... Isso, que elas entrassem numa comunidade digital. Como está isso em termos de valores, eu não sei te dizer, tá? Especificamente dessa ação. Mas vou trazer um outro caso da marca Reserva, uma marca brasileira. Conhecida. E aí tem o Pica-Pauzinho e eles criaram o Pistol Bird, tá? Então, eles criaram essa imagem, tá?
o Pistol Bird, que é tipo um pica-pau meio pistola, assim. Uhum. 6 NFTs, tá? E colocaram para vender no OpenSea, que é um marketplace de NFT. Tá. Como pessoa que acompanha a marca, tá? E eles têm até um Instagram só para falar sobre as iniciativas deles relacionadas a metaverso, NFT e tudo mais. Eu não vi esse movimento acontecer antes, eu só vi depois. O que me leva a achar que eles lançaram para um grupo restrito, tá? Então, assim, eles lançaram e aí o negócio se esgotou em segundos, tá? Eram 6, não sei qual o tamanho da comunidade deles. E como funciona isso... como um leilão isso para adquirir esse NFT? Porque tem o Não. marketplace que você falou, eles colocam o NFT para vender numa plataforma. Então, para eu adquirir o NFT, tem uma plataforma de vendas disso. Isso, é. E aí, como que funciona? Tem o preço ou isso é leiloado? Eu posso leiloar. Aham. No caso, não era Não era ação leiloado. da reserva, não tá? era o caso, não era esse. Mas era um primeiro teste. Aham. E aí, então, logo na sequência, quando eu vi, já tinha acontecido, né? Entendi. E aí eu falei, como assim? Já aconteceu. Enfim, eu queria entrar nesse grupo, né? E aí eu tô direto no OpenSea, tô direto na reserva, não vi nada, então eu fiquei bem frustrada, assim, né? Falei, então agora eu vou ficar atenta ao próximo lançamento. E quanto que custa Entendi. isso? Você entendeu? Qual que é o valor disso? Então... Como eu ai, pago meu esse Deus. NFT? Agora você me pegou que eu não vou saber te dizer por quanto foi vendido, Não, tudo tá? bem, mas ele é ele é em real, ele é... Como que eu pago? Então, ele é... a maioria das NFTs, ela é em Ethereum. Ela tá, já na é na verdade, moeda ela digital. já é na moeda. Aí você, dependendo da plataforma, ele vai ter lá o preço dela na moeda, né? No caso do OpenSea que transaciona essa moeda, mas você pode fazer a conversão e ter se você não tiver investimento em Se não cripto, tiver o criptoativo ali... isso você pode comprar com o cartão. Aí você vai fazer todo o processo de criação da carteira e aquisição através do cartão de crédito. Ai, desculpa. Entendi. Você vai fazer através... Vai fazer essa conversão Isso, no valor, sei lá, da moeda do real, tal. do dólar por real, e aí você vai adquirir. Isso, E aí, então, infelizmente, eu não lembro, mas talvez... Não sei, pode ser que eu fale uma besteira, mas assim, talvez R$2.000 cada um, não me recordo. Mas aí, então, o que acontece? Isso começa a estimular o senso de pertencimento do ser humano e a comunidade. Então, assim, me atingiu. Por quê? Porque eu queria pertencer àquilo. Outros não me afetaram, entendeu? Esse me afetou, porque esse eu queria pertencer. Então, aí você vai misturar de físico com digital, emocional com racional. Por isso que quando a gente vai falar sobre investimentos ou como uma moeda é valorizada ou não, tudo é muito volátil, porque depende de uma série de variáveis incontroláveis, totalmente incontroláveis, né? Do tipo um tweet de alguém, assim, né? Nesse nível. Ou se uma determinada plataforma passou ou não a aceitar aquela moeda. Enfim, e aí isso vai mudar todo o jogo. Mas aí, então, no caso da reserva, esse grupo, tá? Tá sendo formado entre as pessoas que têm NFT do Pistol Bird. E aí, eu não sei quais são os benefícios de quem tem, porque eu não pertenço. E aí isso gera em mim essa dúvida e essa vontade de ter. Eu quero ter, eu preciso estar. Aí já são questões do ser humano mesmo. Aí entende como a gente mistura tudo isso? E aí, assim, se eles vão conseguir vender isso, porque qual é a ideia? É a gente... Porque isso pode valorizar, né? Então, Isso daí vai funcionar como um investimento. Porque Isso, dependendo, né, assim, de qual for a vontade, né, das pessoas, por exemplo, tem você e tem várias outras pessoas que podem querer também ter essa NFT da reserva que não conseguiram ter, e isso pode
valorizar o ativo e eventualmente alguma dessas pessoas que adquiriu decidir vender para você ou para outra pessoa que está querendo. Isso pode acontecer. Pode acontecer, Aí sim eu tenho a valorização dele e ele se transforma num criptoativo. Tá? Eu consigo. Mas a primeira largada, ela é um registro de transação no blockchain. Ela não então, assim, é totalmente especulativo. Totalmente especulativo. Quando a gente fala de uma marca como a Reserva, que ela tem constância nas coisas que ela faz, que a gente vê grandes iniciativas dela no digital e etc., o que eu entendo? Que ela vai continuar fazendo isso e que pode ser que esse item se valorize e etc. Não sei se agora, nessa terceira, quarta leva, se de repente eles colocarem para vender por uns 5 mil reais, eu estaria disposta a pagar. Daí a gente já é outro momento, tá? Mas a ideia é você construir um valor para depois poder transacionar isso, né? Então, da mesma forma que a gente tem no físico um tênis colecionável, ele é compreendido naquele coletivo dele, né? Se você não é colecionador de tênis, você não entende por que alguém pagaria, né? Se você não é colecionador de canetas, e a mesma coisa assim. Mas a gente precisa de uma imagem? Não. Entende? Se eu tenho registro, ok. A gente cria a imagem também porque a gente, vamos dizer, está num processo de compreensão dessa aquisição do item digital. Eu também vi essa movimentação acontecer quando a gente estava falando de multicanalidade no varejo, por exemplo. E aí você ia na loja, comprava o item pela internet e saía sem nada. Você entendia isso quando você compra um sofá? Ok. Quando você compra uma roupa, estranho, né? Isso. Então, assim, o NFT ainda está assim... Eu te entrego uma imagem, né? Eu preciso te entregar alguma coisa, quando na verdade é o benefício. É mais o benefício, da propriedade. Da propriedade, exatamente. E aí como isso vai se valorizar, tal, aí temos outros especialistas que poderiam falar muito melhor do que eu, né? Mas... enfim, é para aí que nós estamos caminhando, tá? Ai, Mai, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo, porque Imagina. é um aprendizado. Metaverso, assim, é um ecossistema. Sim. Eu acho que isso definir metaverso é muito complexo e eu queria que você fizesse um desfecho igual você introduziu. O que é metaverso? Para Maia, a melhor definição para Maia do que é metaverso. Para mim é que metaverso é um ecossistema. E para você? Para mim, o metaverso, para minha definição, que eu tô juntando várias definições de várias pessoas, tá? É a integração do on e do off. E é também quando eu começo a entender que a minha versão digital é tão importante quanto a minha versão física. De maneira que você não consegue, às vezes, distinguir. Exatamente. E aí, então, é uma coisa só. Eu sou a Maia, tá? Quando eu tô no Instagram, eu também sou. Só que nesse metaverso aí que a gente tá falando, eu posso ser tudo que eu quiser ser, tá? E no físico, eu tô sujeita a algumas limitações, entendeu? Eu não, todo mundo, né? Mas assim, pode ser em relação à aparência, em relação a questões financeiras. E ali nesse universo, eu tenho a possibilidade de sonhar infinito. Não sei se foi muito poético. Não, é isso mesmo. Né? Melhor desfecho. Tem um outro profissional que ele fala, você sai da esfera do be all you can be para be all you wanna be.
Então, você pode se ser tornar o que tudo você que você quiser. quiser. Se eu quiser não ter um formato humano, eu posso. Se eu quiser ser outro gênero, eu posso. Se eu quiser ser milionário, eu posso. Se eu quiser ser magro, eu posso. Se eu quiser ser gordo, eu posso. Posso tudo que eu quiser. Até as plataformas começarem a monetizar e a cobrarem em criptoativos. Na verdade, ela já cobra, tá, gente? Tudo isso que nós estamos falando da criação da minha persona digital, nananã, já cobra. Então, o que eu queria deixar, assim, para quem estiver nos ouvindo e assistindo, enfim, crie um avatar. Baixe um aplicativo desses, tá? Vou sugerir alguns, tá? Pode ser Free Fire, Roblox, Fortnite, Zepeto, Decentraland, IMVU, qualquer um desses, eles terão objetivos diferentes, tá? Aí você vai falar, mas eu não vou jogar, não me interessa, não sei o que lá. Não, não é isso ainda que eu tô falando, é só baixa e cria um avatar. Para fazer o primeiro movimento disso que a gente está falando do eu digital de uma forma um pouco mais consciente. Porque como as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Então, eu não tenho exatamente um marco, começou aqui, né? Você tem uns gaps aí de tempo onde a coisa vai ficando mais acessível para todos. Então, cria um avatar. Nesse exercício, você vai ter que pensar... Eu quero que o avatar seja igual a mim, diferente. Aí você começa a ver que... Aí você começa a entender o seguinte, que o avatar que você vai querer fazer, não dá pra fazer gratuito. E aí você já começa a entender todo o jogo. Aí você já... então tá, o cabelo que eu quero colocar... Parece uma coisa simples, né? Mas isso já movimenta bilhões de dólares. Né? Então, você começa disso, do cabelo que eu vou colocar no meu avatar, tá? Até a gente falar de transações com valores estratosféricos. Então, começa assim, eu quero fazer meu avatar, aí você me fala. Se você, nesse movimento, vai pender mais para um avatar parecido com você ou não. Vou aproveitar que eu sou avatar e vou testar estilos. Na moda a gente fala muito sobre isso, usar o metaverso para testar estilos. Então tá, eu vou ser mais rock and roll, enfim, social, não sei, do jeito que você quiser. E aí eles vão dando tudo para você, tá? Aí depois aparece lá, pagar. Entendeu? Aí você fala, não acredito, fiquei todo esse tempo criando esse avatar e agora eu vou ter que pagar. Às vezes não é um valor tão alto, mas aí já começa daí. Aí você já, então tá, melhor eu comprar um dinheirinho aqui dessa plataforma para eu fazer essas melhorias no meu avatar. Aí daqui a pouco alguém entra e aí você, então tá, vou entrar também. Ou vai ter uma ação de uma marca que ela vai estimular você a entrar numa determinada plataforma, e aí você entra, enfim, e assim vai. Mas fazendo o exercício da criação do avatar... Essa é a dica. Já vai juntar esse negócio que eu falei, do Be All You Wanna Be, com a questão da monetização. Das transações. Das transações, que daí já é um bom começo para ver como... Entende que uma brincadeira parece uma brincadeira, mas não é, entendeu? Movimenta muito dinheiro. E aí é um espaço para as marcas realmente agirem e criarem produtos digitais. Aí, enfim, tem N cases também. Jabá, né? No livro tem vários, tá? Exato. No livro Deixa tem aqui vários a propaganda cases. do livro. A gente vai fazer esse desfecho com a propaganda do livro que a Maia acabou de lançar, Metaverso. O que é, como entrar e por que explorar um universo que já fatura bilhões, com a parceria do Felipe Moraes, para eu não levar bronca aqui do Felipe, tá? Tem a parceria do Felipe no livro. E, Maia, eu quero te agradecer muito. A gente vai precisar de mais conversas, porque, assim, tem muito tema para explorar em torno do metaverso. A gente vai precisar ficar conversando horas. E eu vou fazer esse teste de criar um avatar. Tá bom, depois e eu vou te contar. Perfeito. Obrigada.